Boa tarde a todos. Em nome da Escola da Magistratura do Tribunal da Quarta Região, e também peço licença ao vice-presidente em nome do próprio tribunal, declarar abertos os trabalhos do Currículo Permanente de Direito Processual Civil, o novo Código de Processo Civil, segunda edição. Desnecessário seria ponderar sobre a relevância desse evento, e quem olha o programa do evento por si só já vê a excelência do que será tratado, e o mais importante disso do evento, eu queria ressaltar, é um trabalho que a escola já há algum tempo vem fazendo, mesmo antes das normativas da Infam, é o trabalho de não se limitar apenas a palestras e conferências, mas um trabalho interativo em que os juízes e demais profissionais possam trocar ideias, porque mormente agora, em que se inicia a aplicação de um novo diploma processual civil, criticados criticados negativamente por um e criticados positivamente por outros, tudo está por construir ainda. Nós tivemos o Código de 73, que tinha uma linha mais individualista, um código defendido por muitos, que ia completar 50 e poucos anos, e ainda tínhamos 50 anos, algumas divergências, algumas questões que não restaram definida pela própria doutrina e jurisprudência, a despeito de, evidentemente, termos tido, no decorrer desse período, algumas mudanças significativas, principalmente a partir de 94. Mas temos agora um código novo, em que estamos começando a navegar, temos que ir no índice para procurar, temos que ter um código de 73 para comparar isso e podermos, nós, os mais antigos, e podermos nos localizar nas matérias. E, de modo que essa participação interativa dos juízes com profissionais renomados da área é de fundamental relevância. Por quê? Porque o problema surge no processo lá em primeiro grau. Quem vai decidir são os senhores. Embora a doutrina seja e é importante, a construção do direito vai ser feita a partir dos debates que ocorrem no primeiro grau de jurisdição, e vocês serão, certamente, junto com toda a comunidade judiciária, os precursores das diretrizes efetivas do novo Código de Processo Civil. Nós aqui vamos atuar em nível revisional, e o Superior Tribunal de Justiça, a tendência é que atue cada vez menos, para que se torne realmente um tribunal apenas de uniformização, e que as demandas elas não se eternizem e sejam resolvidas da maneira mais rápida possível, dando a concreção ao princípio da duração razoável do processo, que é previsto na Constituição. Com essas pequenas considerações, em nome da escola, eu passaria ao desembargador Thompson Flores, não sem antes agradecer desde logo já a presença do professor Marinoni, cuja apresentação será feita pelo nosso dileto vice-presidente e ex-presidente da Escola da Magistratura, desembargador Thompson Flores, a quem eu passo a palavra. Prezado desembargador Pamplona, é um privilégio poder retornar aqui à escola, e justamente num evento dessa magnitude, com os conferencistas desse quilate, e principalmente o professor Marinoni, de quem eu tenho o privilégio de ser amigo há muitos anos, inclusive fomos colegas no Ministério Público Federal, no mesmo concurso. Sua Excelência ficou pouco tempo lá, para se dedicar inclusive às atividades acadêmicas, e o nome quando estávamos organizando esse evento, o nome do professor Marinoni imediatamente surgiu. Sua Excelência falará hoje sobre a tutela provisória e decisões parciais de mérito no novo Código de Processo Civil. Eu, embora desnecessário, vamos fazer apenas umas pinceladas
do brilhante currículo vitae do professor Marinoni. É pós-doutor pela Universidade Estatal de Milão, doutor e mestre pela Universidade Federal do Paraná, visiting scholar da Columbia Law University, professor titular mediante defesa de tese de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, professor visitante em várias universidades da Europa e da América. Sua Excelência há pouco me dizia que retornou de Chicago recentemente, onde participou também de um evento lá naquela prestigiada universidade. Foi presidente da OAB em Curitiba, é advogado e parecerista. De modo que, então, é um privilégio, professor Marinoni, tê-lo aqui, e desde já passo a palavra, então, a Vossa Excelência. Fica à vontade. Só antes de passar a palavra ao professor Marinoni, eu queria pedir licença, porque eu tenho que participar da reunião da comissão de concurso. Então, eu peço licença ao professor Marinoni e, desde logo, em nome da escola, faço agradecimento pela sua participação, assim como ao desembargador Thompson Flores pela coordenação do evento. Peço licença a todos. É uma honra muito grande estar aqui, prezado desembargador Thompson Flores, estar aqui para apresentar algumas das minhas opiniões a respeito do Código de Processo Civil e do tema da tutela provisória e do julgamento parcial do mérito. Me enche de orgulho. Eu cumprimento a todos aqueles que estão aqui presentes, aos juízes e estudiosos do direito processual. Confesso que fico empolgado em poder dialogar com tão brilhantes magistrados e aqueles que, sem dúvida, são os que produzem o direito em nosso país. O tema da tutela de urgência e do julgamento parcial de mérito no Código de Processo Civil talvez seja um dos mais complexos, sobretudo porque a regulação dessas formas de tutela foi feita de um modo um pouco, digamos, entre aspas, peculiar. Alguns dispositivos são desnecessariamente obscuros, complicados. A forma de se abrir oportunidade à prestação da tutela não são as mais adequadas, a meu ver. É exatamente por isso que as normas processuais, especialmente as normas processuais que estão entre os artigos 300 e 311, que são as normas que dizem respeito à tutela provisória, só podem ser compreendidas a partir da captação dos pressupostos teóricos implícitos no discurso do legislador. Por incrível que pareça, essas normas não falam por si só. Essas regras que estão ali não falam por si só. Ao contrário, uma primeira leitura de várias dessas regras, como, por exemplo, a que trata da tutela antecipada antecedente. As regras do artigo 304 e 305, as regras que tratam da tutela antecipada antecedente, numa primeira leitura ou numa interpretação literal, levam a um equívoco muito grande. Mas um equívoco que só pode ser cometido por aquele que desconhece os pressupostos teóricos da tutela antecipada. É possível dizer, portanto, que nós estamos diante de uma regulação que requer o conhecimento de pressupostos teóricos que podem ser ditos implícitos na regulação legal. O legislador, na verdade, quando traçou essas regras, tomava em consideração determinados conceitos que não foram expressos nas regras. Não estão expressos, mas eles têm que ser considerados implícitos
para que estas regras sejam compreendidas. É complicado dizer que um conceito teórico tem que ser considerado implícito na lei, não é? Porque nós estaríamos aí interpretando a lei a partir de um conceito teórico que é do espaço doutrinário ou pode ser do próprio judiciário. Mas, na verdade, em se tratando de regulação de um instituto jurídico, como é a tutela antecipada, é claro que a regulação tem que estar de acordo, pelo menos, com os pressupostos teóricos indiscutíveis da tutela antecipada, da tutela cautelar e do próprio julgamento parcial do mérito. Ou seja, aqueles conceitos, na verdade, que permitem a compreensão e a manipulação desses institutos. O Código, na realidade, entre os artigos 300 e 311, muito mais regulou o modo de ser do Instituto do que definiu aquilo que era essencial para o delineamento dos institutos. Por exemplo, para você falar de algo bastante simples, o Código não deixa claro, como poderia ter deixado, qual é a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. Simplesmente não dá uma dica sequer de qual é a diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada. Alguém diria, não é mais importante saber essa diferença, porque agora o Código fala em tutela de urgência. Acontece que, olhando-se para a regulação do Código, logo se verifica que a única tutela de urgência que se estabiliza é a tutela antecipada. A tutela cautelar não se estabiliza. Esse é um dos exemplos que eu dou. Significa que é óbvio que é necessário se distinguir tutela antecipada de tutela cautelar para se saber, em primeiro lugar, qual é a tutela de urgência que pode ser objeto de estabilização. Eu dou aqui apenas um exemplo para demonstrar como o Instituto não foi bem delineado, né? Pois bem, se é assim, e mais tarde nós vamos tratar mais detidamente de alguns casos específicos, à luz de casos concretos ou da própria experiência, me pareceu relevante, numa primeira fala, advertir para o local teórico da tutela antecipada, da tutela cautelar, da tutela da evidência e do julgamento parcial de pedido, cumulado ou de um próprio pedido único. É certo que é muito difícil hoje se estabelecer uma distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar, mas isto apenas é difícil porque não se percebe a história das doutrinas. A tutela cautelar, como não poderia deixar de ser, surgiu para funcionar como uma tutela de asseguramento da prestação útil da tutela final. A tutela cautelar sempre foi uma tutela de segurança da tutela final. Tanto é assim, e só podia ser assim, porque o processo civil clássico formulado ao final do século XIX e no início do século XX foi um processo civil voltado a oferecer tutela às necessidades dos direitos próprios da época. Ou seja, o processo civil tradicional, o processo civil clássico foi feito, por assim dizer, para viabilizar a tutela dos direitos capazes de ser convertidos em pecúnia. O direito processual italiano do final do século XIX e do começo do século XX, desenvolvido sobretudo por Chiovenda, não foi um processo voltado à tutela de direitos não patrimoniais ou de conteúdo frequentemente não patrimonial. Não foi para esse tipo de direito
que a legislação processual da época foi pensada, nem a teoria da época foi pensada. Isso é importante. É importante porque, como não se pensava em tutela de direitos não patrimoniais, não se dava qualquer ênfase à necessidade de tutela preventiva dos direitos. Ao contrário, deixou-se muito claro que o processo de conhecimento apenas podia desembocar em condenação, constituição e declaração, constituição e condenação. Declaração, condenação e constituição. Nessa perspectiva, a única tutela, a única sentença, a única técnica processual destinada a viabilizar uma tutela que podia permitir o encontro de uma tutela preventiva via processo de conhecimento era a sentença declaratória. A sentença declaratória, como todos sabem, entretanto, não é suficiente à prestação de uma genuína e efetiva tutela preventiva. A tutela preventiva, que é a tutela inibitória, requer ao lado da declaração, do metal da declaração, nos termos de Carnelucci, o emprego de meios de coerção capazes de constranger o demandado a não violar o direito. Acontece que as filosofias liberais do século XIX e a doutrina que era prevalente no início do século XX não podiam admitir que o juiz pudesse utilizar de meios como as astrentes ou a multa que nós temos hoje, para constranger alguém a não fazer alguma coisa. Ou seja, supunha-se, e isso está escrito na doutrina da época, que o princípio da liberdade garantia o jurisdicionado, impedindo que a jurisdição o obrigasse a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa antes da norma ter sido violada. Ou seja, a liberdade era garantida pela lei e a jurisdição não poderia atuar antes de a lei ter sido violada. Por essa razão, pura e simples, é que não se admitia via processo de conhecimento que o juiz ordenasse a não violação de um direito antes da sua declaração via processo de conhecimento. Na realidade, a única forma de tutela que aproximava-se da tutela preventiva era a tutela declaratória, que na verdade era a tutela, por assim dizer, ideal aos valores da época, na medida em que só regulava uma situação jurídica já determinada e formada pela autonomia de vontade. O juiz só regulava aquilo que já havia sido formado pela autonomia de vontade. Não podia interferir sobre a vontade de alguém que ainda não tivesse violado a lei, como era óbvio em razão dos conceitos da época. Mas isso tudo, obviamente, incidiu sobre a estruturação técnica do processo civil e da elaboração teórica da época e não permitiu a formulação de uma tutela jurisdicional de conhecimento de natureza preventiva. A tutela de conhecimento genuína era a tutela ressarcitória, prestada via sentença condenatória. E a tutela cautelar, instrumento do instrumento, como se desejava, só podia ser, obviamente, uma tutela de segurança da tutela repressiva. Ora, se nem o processo de conhecimento outorgava tutela preventiva, como que a tutela que teria que servir ao processo poderia ser uma tutela preventiva? Ao contrário, a tutela cautelar tinha que pressupor uma violação de direito que teria acontecido para legitimar a ação de conhecimento em que se pedia, em regra, restituição ou ressarcimento. Ou seja, o arresto, que é o exemplo típico e clássico de tutela cautelar, se destinava a assegurar a reparação ou a satisfação do direito de crédito em virtude de uma ação de conhecimento proposta a partir de uma afirmação de dano ou de violação do direito. Ou seja, a violação do direito e o dano constituem o próprio interesse de agir na ação depois
assegurada via pretensão cautelar. A tutela cautelar, portanto, nasceu claramente e indiscutivelmente como uma tutela de segurança da tutela ressarcitória. O problema é que, com o passar do tempo, passados 30 ou 40 anos, já se percebia, através em virtude dos casos concretos que passavam a ser levados ao próprio judiciário italiano e francês, que teria que se tornar possível a prestação de uma tutela preventiva para a proteção, especialmente, dos direitos da personalidade. É o exemplo clássico de Calamandrei, da moça que é retratada num cabaré e, vendo-se então atingida em sua imagem, tem a necessidade de requerer ao juiz uma tutela que impeça o prosseguimento da exposição da figura retratada durante o tempo de demora do processo de conhecimento. É claro que naquela época ninguém poderia entrar com uma ação de conhecimento pedindo ao juiz a retirada da pintura do cabaré. Por essa razão é que Calamandrei então dá o exemplo e passa a desenvolver uma teoria da tutela cautelar que deixa por assim dizer, ficar presa à ideia de simples segurança da tutela jurisdicional final. Calamandrei passa a sustentar a possibilidade de antecipações provisórias. Em 1936, Calamandrei passa a sustentar, ao lado da genuína tutela de segurança, a possibilidade da concessão de medidas de antecipação provisória. Tratava-se daquilo que Calamandrei falava na sua classificação das tutelas de urgência em decisão de mérito antecipada, ou de antecipação de decisão de mérito. Essa antecipação de decisão de mérito, na realidade, é a tutela antecipada que nós temos hoje. Agora, na Itália, não houve outra alternativa a não ser aceitar que a tutela antecipada era uma tutela cautelar. Por uma outra razão, por outra razão teórica, que também está na história das doutrinas. Não é possível esquecer que um dos princípios fundamentais do direito processual é o da nulla executio sine titulo. Esse é um princípio quiovendiano, que obviamente influenciou Calamandrei, Liebman e todos aqueles que vieram depois. O princípio da nulla executio sine titulo tem por objetivo demonstrar que não é possível se prestar tutela ao direito antes do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento. Ou melhor, antes da declaração com força definitiva. Com o passar do tempo, isso foi atenuado e se passou a permitir a execução da sentença na pendência do recurso interposto à cassação. Mas o que está por detrás da ideia da nulla executio sine titulo é o valor, são dois valores. Em primeiro lugar, o judiciário não pode decidir com base em verossimilhança. E em segundo lugar, se o judiciário decidir com base em verossimilhança, ele vai estar pondo em risco o direito de defesa do demandado. Esse é o problema. Não é possível ter tutela do direito antes do título, antes da declaração transitada em julgado, antes da sentença enquanto título executivo, exatamente porque isto violaria a ideia de certeza jurídica como algo absolutamente necessário para a tutela de um direito e ainda violaria a ideia de que a tutela do direito somente pode ser prestada depois do prévio exaurimento do exercício da ampla defesa. O exercício da ampla defesa era o que mais
incomodava os doutrinadores que se colocavam diante da figura das decisões de mérito antecipadas. Porque eles viam a necessidade da decisão de mérito antecipada, mas não podiam situá-la na teoria do direito processual. Porque eles teriam que admitir que essa é uma decisão do processo de conhecimento, teriam que admitir que se trata aí de execução, ou ficaria mais fácil, como ficou a eles, dizer que isso aí era tutela cautelar. Eles tiveram que admitir que a decisão de mérito antecipada era tutela cautelar apenas e tão somente para não agredir o princípio da nulla executio sine titulo. Ou seja, se eu estou dizendo que a tutela do direito que é prestada ao autor com base em cognição sumária é ainda uma tutela de segurança da tutela jurisdicional final, é ainda uma tutela cautelar e não propriamente tutela do direito e tutela de execução, como hoje é fácil de ver que é. Tutela antecipada é a tutela do direito com base em cognição sumária, é execução sumária. Não há razão para não se dizer que a realização de um direito não é execução apenas porque é prestada com base em cognição sumária. A cognição não tem nada a ver com a função da tutela. E é exatamente por isso que nós devemos reclamar duas formas de compreensão do processo. Uma compreensão estrutural e uma compreensão funcional. Os processualistas de meados do século XX analisavam o processo numa perspectiva unicamente estrutural. Eles imaginavam que o processo apenas pudesse ser compreendido a partir de critérios unicamente processuais, que nada tivessem a ver com o direito substancial ou com o direito material. Na realidade, como eles ainda estavam preocupados com a autonomia da ciência processual, eles tinham obsessão em não ver qualquer tinta do direito substancial manchando o direito processual. É por esse motivo, então, que Calamandrei classificou as tutelas de urgência com base num critério processual, ou seja, o critério da provisoriedade, o critério do antes da formação do título e do depois da formação do título. Se a tutela é prestada depois do trânsito em julgado ou depois da decisão proferida ao final do procedimento de primeiro grau, nós temos tutela do direito e temos, por assim dizer, execução. Porque tutela do direito é execução. Nós temos execução. Mas tudo que é anterior à declaração do direito, a declaração com base em cognição exauriente, ou seja, a declaração que pressupõe a realização plena do contraditório, tudo isso é tutela de cognição sumária e tutela provisória, pouco importando a função que pela tutela é desempenhada. Basta que ela seja anterior à sentença para ser tutela provisória, para ser tutela, então, que ele chama de cautelar. Pouco importando a função que a tutela desempenha. Os processualistas, na verdade, negaram a função das tutelas dos direitos nesta época. Eles estavam apenas preocupados com critérios processuais. Eles não podiam classificar, ou melhor, eles não podiam pensar o processo a partir da função que ele deveria desenvolver no plano do direito substancial. O processo não era pensado como algo que tem por escopo a tutela dos direitos. O processo era pensado como algo que tinha por finalidade a simples atuação da vontade concreta da lei. É esse o slogan que marca a doutrina quiovendiana e a doutrina de Calamandrei. É um slogan que tem tudo a ver com a ideia de afastamento do direito processual das necessidades de direito substancial. Então é importante que você tenha claro, a tutela
que pode ser dita provisória como sinônimo de tutela, que vem antes da declaração, ou que vem antes da sentença, ou do trânsito em julgado da sentença, é uma tutela que assim é dita apenas para obedecer o princípio da nulla executio sine titulo. Esta forma de classificar as tutelas de urgência, assimilando a tutela cautelar com a tutela antecipada, portanto, deve às concepções da doutrina processual, que praticamente baniu a ideia de tutela dos direitos da sua visão. Sucede que, com o pós-guerra e com o surgimento dos estados preocupados com a tutela dos direitos fundamentais, com o surgimento dos estados constitucionais, cada vez ficou mais claro que cabe à jurisdição dar tutela aos direitos, especialmente aos direitos fundamentais, como nós sabemos. Mas, na verdade, cabe à jurisdição conferir tutela efetiva e adequada a todos os direitos. E é por isso que, então, a doutrina processual dos anos 70, 80 e assim por diante, passou a se preocupar com a função do processo para a prestação da tutela efetiva dos direitos. Foi quando, então, o doutrinador passou a analisar quais as formas de tutela com repercussão no plano do direito substancial podem ser prestadas pelo processo, exatamente para que o doutrinador pudesse criticar a suficiência da técnica processual para a prestação da tutela jurisdicional do direito de que necessita a população. Foi quando, então, Mauro Capelletti alertou para a necessidade do processo passar a ser visto a partir das necessidades dos consumidores da prestação jurisdicional. É quando, então, os olhos do processualista deixam os conceitos eminentemente processuais e se voltam para as tutelas dos direitos. Ora, quem pensa em tutela do direito está pensando em tutela inibitória, em tutela ressarcitória, em tutela de remoção do ilícito, em tutela contra o ilícito. Ilícito este que deixa de ser simplesmente sinônimo de fato danoso, e assim por diante. E passa, sobretudo, a visualizar se o processo está predisposto de forma adequada a viabilizar a prestação das tutelas. A missão do processualista passa a ser a partir do direito fundamental, a tutela jurisdicional efetiva, investigar se o procedimento, se a técnica processual está disposta de forma a viabilizar o alcance da tutela do direito material prometida pela Constituição. Se a técnica processual não permite o alcance da tutela prometida pelo Código Civil ou pela Constituição, a legislação processual é inconstitucional por omissão. É por esse motivo que o juiz, então, tem que interpretar o Código de Processo Civil e os procedimentos de modo a sempre extrair do tecido normativo processual formas que lhe permitam conceder a tutela efetiva do direito material em cada caso concreto, ainda que assim, em princípio, não seja possível em virtude de uma leitura inadequada ou distante da suposição de que o processo, na verdade, só serve para o direito substancial. Porque nós sabemos que é fácil discursar que o processo serve ao direito material e serve à satisfação dos direitos. O problema é que nós não construímos uma dogmática capaz de dar conta da necessidade de o processo se estruturar de acordo com aquilo que dele é exigido.
Ou seja, de o processo se estruturar de acordo com as necessidades carentes de tutela, com as necessidades do direito substancial. Bom, se nós estamos pensando já, nesse momento, em tutela dos direitos, se nós não temos dúvida que o processo tem por objetivo viabilizar o alcance da tutela dos direitos, torna-se agora muito fácil se distinguir tutela cautelar de tutela antecipada. A tutela antecipada nada mais é do que a tutela final prestada com base em cognição sumária. A tutela cautelar é tudo aquilo que não é a tutela final prestada com base em cognição sumária. É apenas uma tutela de segurança. Bom, mas alguém diria, mas se é assim tão fácil, por que ninguém percebeu isso antes? Também é fácil explicar. É a história do direito, mais uma vez, que pode nos ajudar. Quando nós fizemos a reforma de 1994, muitos não fizeram esta exata distinção, porque a reforma de 94 tornou possível o requerimento de tutela antecipada no curso do processo de conhecimento, mas não tornou possível o requerimento de tutela cautelar também no curso do processo de conhecimento. Ou seja, era possível requerer uma forma de tutela urgente, a antecipada, incidentemente ao processo de conhecimento. Mas não era possível, a não ser mediante ação cautelar, se requerer a tutela cautelar incidentalmente ao processo de conhecimento. Isso levou, na verdade, a doutrina a expandir o conceito de tutela antecipada, especialmente em face das necessidades relacionadas com a sentença declaratória e com a sentença constitutiva. Porque se a tutela antecipada é fácil de ser identificada quando é requerida condenação a um fazer, a entrega de coisa ou ao pagamento de dinheiro, a tutela antecipada dificilmente pode ser individualizada quando é requerida uma sentença declaratória, constitutiva ou constitutiva negativa. Esse é o problema. Daí é que veio todo o problema da confusão entre tutela cautelar e tutela antecipada. Na realidade, o fato é que não é possível uma tutela declaratória antecipada, porque ela é inútil. Ou seja, uma simples declaração sumária não tem valor jurídico. Não tem valor jurídico porque a declaração sumária não obriga o demandado a fazer ou a deixar de fazer algo. O demandado pode, diante de uma declaração sumária, caso ela pudesse ser prestada, simplesmente não observar a declaração sumária, esperar a definição do processo e então, se for o caso, pagar eventual multa pelo não cumprimento da declaração sumária. Mas jamais poderia ser constrangido por uma declaração sumária. Isso porque a tutela de direito prestada pela declaração é o bem da certeza jurídica. A declaração só tem importância quando confere a certeza jurídica. É a certeza jurídica que elimina aquilo que impede é a certeza jurídica que, ao eliminar o estado de incerteza jurídica, que põe fim exatamente à lide que deu origem à ação declaratória. Mas a declaração sumária em si, como apenas declaração, não é capaz de conferir aos litigantes a eliminação da incerteza. Na Itália, Giovanni Arieta, por exemplo, foi um daqueles que entendeu que a declaração sumária poderia ser objeto de tutela antecipada, poderia constituir tutela antecipada. O exemplo que ele utilizou foi o de que
é bom lembrar que o Código de Processo Civil italiano disciplina também o processo do trabalho. Que um empregador que teme ser sancionado pela despedida de um empregado que afirma ter estabilidade, poderia ter interesse em obter uma declaração para despedir o empregado durante o processamento da ação declaratória. Esse foi o único exemplo que se conseguiu dar de utilidade de tutela antecipada declaratória, ou de declaração sumária. O juiz declararia algo que legitimaria o comportamento do autor. Porque, claro, se o juiz declara que o demandado não deve fazer algo, ele não vai obrigar o demandado a fazer. Se o juiz declara que o demandado não deve fazer, o autor poderia voluntariamente poder fazer e ser impedido pelo demandado, já que a jurisdição não teria meios de coerção ou meios de execução para obrigar o demandado a se abster ou a fazer alguma coisa. Mas Giovanni Areta diz, não, mas espera, em alguns casos a declaração sumária pode legitimar a conduta do autor. E nesse caso o juiz, a jurisdição, não precisará atuar sobre a vontade do demandado. O exemplo dele, então, foi o da despedida do empregado. O autor teme ser sancionado por haver incerteza sobre a legitimidade do ato de despedida, no caso, por ele oferecido a debate. É proposta a ação declaratória para que se declare que a despedida pode ser feita. Mas como ele quer despedir de imediato, ele pede uma declaração sumária para que seja legitimado, ainda que sumariamente, o ato de despedida. Giampiero Samori, um outro processualista italiano, debatendo com Giovanni Areta. Giovanni Areta é um dos maiores especialistas em tutela de urgência na Itália. Giampiero Samori diz o seguinte, não, mas espera, é um equívoco supor que o autor terá a sua conduta legitimada pela declaração sumária. Não terá porque, se o juiz ao final chegar à conclusão que a declaração sumária não deveria ter sido proferida, ou se o tribunal de apelação ao final disser que o juiz não proferiu a sentença declaratória conforme o direito, é óbvio que a conduta praticada pelo autor com base na declaração sumária não será legitimada pelo processo ao final. E o autor terá, como se não tivesse proposto a ação, que pagar por isso. Ou seja, que ser sancionado pela sua conduta que restou ao final declarada indevida, ilegítima. Ou seja, uma declaração de legitimidade provisória não vale para nada, porque ela não legitima em definitivo a conduta do autor. A conduta do autor não poderia ser legitimada por uma declaração sumária quando o tribunal chega à conclusão de que essa declaração não era cabível. Não tem lógica alguma. E se isso não tem lógica, se o que vale é a declaração final, é porque ninguém precisa de um processo para praticar um ato quando há dúvida sobre a sua legitimidade. Porque o que elimina a situação de incerteza, o que confere a tutela, que significa o bem da certeza jurídica, é a declaração final. É a declaração. E não a declaração sumária. E é por esse motivo, então, que, exatamente porque, quando proposta a ação declaratória, ninguém pode obter utilidade pedindo a simples antecipação da declaração, ou a simples antecipação da decisão de mérito, é que a doutrina, ao invés de... A doutrina e a prática, na realidade, ao invés de sustentar a possibilidade de requerimento de tutela
antecipada declaratória sustenta a possibilidade de requerimento de tutela cautelar destinada a assegurar a tutela final declaratória. Na realidade, por quê? Porque a tutela cautelar pode ser implementada mediante modalidades executivas. Uma ação de declaração de nulidade de decisão assemblear não leva ninguém a requerer uma tutela antecipada de nulidade da declaração. Alguém vai requerer tutela cautelar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Não é assim? Toda tutela que coloca-se ao lado da tutela antecipada declaratória é uma tutela cautelar. E toda tutela cautelar contém em si a possibilidade de aplicação de modalidades de execução capazes de constranger o demandado a não fazer ou a fazer. É óbvio que quando se suspende os efeitos de uma decisão assemblear, são praticados atos de execução que impedem que praticados sejam outros atos que tenham como base a decisão assemblear cujos efeitos foram suspensos pela decisão provisória. Essa decisão provisória é uma decisão de conteúdo cautelar, não é uma decisão de conteúdo antecipado. Se é fácil verificar que não é possível uma tutela antecipada de conteúdo declaratório, não tão fácil assim é analisar a possibilidade de uma tutela antecipada de conteúdo apenas constitutivo ou desconstitutivo, mas não de conteúdo constitutivo agregado à execução, né? Porque, é claro, a Constituição e a desconstituição não abrem oportunidade para execução, né? Então, toda a tutela sumária que suponha a Constituição e a desconstituição e que seja ligada a modalidades de execução é cautelar. A tutela em face de uma sentença constitutiva ou desconstitutiva só é antecipada quando a Constituição provisória basta por si só. Alguém poderia dizer, mas quando que a Constituição provisória basta por si só? Aí a situação se complica, porque não é possível dizer que toda a Constituição provisória basta por si só, e também não é correto dizer que nenhuma Constituição provisória possa ser bastante. A Constituição, ao contrário da declaração, produz efeitos no plano do direito material, no plano do direito substancial. Altera a Constituição, ainda que provisória, produz efeitos que alteram o mundo de direito substancial. Na verdade, essa é uma discussão que remete ao problema da eficácia da sentença constitutiva na pendência do recurso, né? Dos efeitos da sentença constitutiva na pendência do recurso. Por muito tempo se imaginou que os efeitos da sentença constitutiva dependiam da coisa julgada, dependiam, portanto, do trânsito em julgado. Foi Liebman, já há bastante tempo, que deixou clara a diferença entre coisa julgada e efeitos da sentença. Os efeitos da sentença constitutiva podem ser produzidos independentemente da coisa julgada que se agrega à Constituição. Isso significa que a Constituição provisória pode ter valor em alguns casos concretos. Por exemplo, é possível supor uma ação revisional de aluguel, uma simples ação de revisão de aluguel. O juiz, quando fixa um novo aluguel na ação de revisão de aluguel, profere uma decisão que antecipa a sentença constitutiva, ainda que em parte, mas é uma decisão constitutiva provisória,
que não requer implementação via modalidade executiva. Se o juiz fixa o valor da locação em 80, quando o autor pede 100, ele concede parcialmente a tutela constitutiva e altera aquilo que se passa no âmbito do direito material. Ele altera o valor do aluguel. O valor do aluguel foi alterado. Mas essa decisão provisória não tem eficácia executiva. E nem tem alguma coisa a ver com o pagamento de aluguel. A decisão que fixa o aluguel provisoriamente não abre oportunidade para a execução do aluguel a partir da decisão provisória. Na própria ação de revisão do aluguel. Eu não tenho que executar a decisão provisória. Mas não teria muita utilidade, é certo, esta decisão provisória, não fosse a possibilidade, certamente, de o autor que obteve a decisão provisória propor uma ação de despejo contra o locatário que não paga o aluguel com base na decisão provisória proferida na ação revisional. Não é? Se a decisão provisória fixou um novo aluguel e alterou a relação de locação, a não observância do novo aluguel por parte do demandado abre oportunidade à ação de despejo com base na decisão provisória. De modo que não se pode dizer que nenhuma decisão provisória constitutiva pode ocorrer. É certo que, na maioria das vezes, a antecipação da Constituição não é possível diante das ações em que se discute o estado das pessoas. Por exemplo, não há qualquer possibilidade de se imaginar, isso em razão daquilo que se passa no direito substancial. A desconstituição provisória de um casamento. Ou para aqueles que entendem que a sentença que julga procedente o pedido de investigação de paternidade é constitutiva. A antecipação da constituição do estado de filho. Isso seria, obviamente, um absurdo. Mas o fato de, no plano do direito substancial, não ser viável em algumas hipóteses a constituição provisória, não elimina, a partir da técnica processual, a possibilidade de antecipação de constituição ou de desconstituição, conforme cada caso concreto. O fato é que a doutrina e a jurisprudência da época da reforma de 94 não atentaram para o significado de tutela antecipada em face das sentenças declaratória e constitutiva. Simplesmente se chegou à conclusão que muitas das tutelas concedidas com base em cognição sumária nas ações constitutivas, desconstitutivas ou declaratórias eram tutelas antecipatórias simplesmente porque davam ao autor algo que ele poderia fazer caso já tivesse sido proferida a sentença declaratória ou constitutiva. É o caso, por exemplo, você pode pensar nessa dimensão na sustação de protesto, na liminar na ação rescisória. A tutela de urgência na ação rescisória não é propriamente uma tutela antecipada desconstitutiva. É uma tutela cautelar numa ação desconstitutiva, não é? Bem, há um outro ponto importante em relação à tutela antecipada, em termos teóricos, né? O Código de Processo Civil fala que a tutela antecipada não pode ser concedida quando pode causar prejuízos irreversíveis. Esse é um equívoco grosseiro do legislador, porque toda e qualquer liminar, toda e qualquer tutela de urgência causa prejuízos fáticos irreversíveis. As liminares possessórias causam prejuízos fáticos irreversíveis.
várias das tutelas cautelares causam prejuízos fáticos irreversíveis. Na realidade, isso é um equívoco grosseiro, porque imaginar que a jurisdição não pode conceder tutela antecipada quando a concessão da tutela coloca em risco o direito do autor, em risco de prejuízo irreversível, é o mesmo do que admitir que o juiz então está obrigado a admitir um risco de prejuízo ao direito que lhe parece mais provável do que o do réu. Na verdade, falta a percepção de que a tutela de urgência é, antes de tudo, a tutela do provável. Quando o juiz se depara com um pedido de tutela de urgência, ele tem dois direitos prováveis. E dois direitos que muitas vezes podem ser sacrificados de forma irreversível. O autor afirma que o dele vai ser sacrificado de forma irreversível. O juiz pode supor que o do réu também será sacrificado de forma irreversível em alguns casos. Mas admitir o fumus boniuris, ou a probabilidade do direito, que é pressuposto da tutela antecipada ou da tutela cautelar, para daí se chegar à conclusão de que a tutela não pode ser concedida, porque ela corre o risco de causar prejuízo irreversível ao réu, é o mesmo do que admitir que o juiz não pode dar tutela exatamente ao direito que lhe parece provável. Ele estaria aí preferindo não sacrificar o direito improvável. É por isso que não tem lógica o raciocínio que impede a concessão da tutela apenas porque a sua concessão pode produzir efeitos fáticos irreversíveis. Esse argumento já foi banido do cogito dos doutrinadores europeus e do cogito do doutrinador estadunidense. Não há sequer mais quem pense num argumento desse tipo, na impossibilidade de o juiz conceder a tutela, porque ela pode prejudicar prejuízo irreversível. Ora, se dele está sendo requerida a tutela para que não haja prejuízo irreversível, e o direito tem que ser demonstrado como mais provável do que o do demandado, admitir o raciocínio é, como eu disse, afirmar que a função da jurisdição é de tutela do direito improvável, o que não tem a menor lógica. De modo que a única maneira de se ler a disposição que fala em proibição da concessão da tutela em caso de irreversibilidade é o de relacionar a irreversibilidade com aquilo que sucede no plano do direito substancial. E não aquilo que sucede, eventualmente, diante de um caso concreto. Quando eu falo do direito substancial, eu me refiro novamente àquelas situações, por exemplo, em que se poderia pensar numa antecipação da Constituição, numa ação em que se discute o estado das pessoas. Não tem o menor sentido se imaginar a possibilidade de desconstituição provisória de um casamento. Isso, obviamente, não pode ser feito. Mas isso é irreversibilidade do provimento. A doutrina francesa deixou isso claro em face do novo Código de Processo Civil. Ela demonstrou, Roger Perrot e o professor Louis Cadier escreveram artigos excepcionais a respeito, demonstrando a diferença entre irreversibilidade dos efeitos fáticos do provimento e irreversibilidade do provimento. Bem, sobre a tutela cautelar e a tutela antecipada, me parece que seriam essas as questões mais importantes. Nós teríamos ainda, eu acho que seria importante falar alguma coisa sobre o problema da estabilização da tutela também, em termos teóricos, para depois animar o debate. É importante dizer que a estabilização da tutela, no nosso código, ganhou uma amplitude enorme, uma amplitude fora do comum, uma amplitude
uma amplitude que não é, sobre a qual não é cogitada em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque a estabilização da tutela, ela é pensada para atender a determinadas situações de direito substancial, como aquelas que advêm do direito societário, onde um sócio, muitas vezes, pede uma tutela jurisdicional frente a todos os sócios e espera para ver se alguém vai resistir àquela pretensão, que se tornará estável caso não impugnada. Ou em face de algumas situações de direito substancial em que há uma prova que demonstra em alto grau de probabilidade a existência do direito. É o caso do procedimento monitório. O procedimento monitório é um procedimento que conduz, de certa forma, à estabilização da tutela. Mas conduz à estabilização da tutela porque se parte do pressuposto que o demandado pode ter interesse em não apresentar embargos ao mandado, exatamente porque não teria uma defesa dotada de seriedade a apresentar em face da prova escrita, diante da prova escrita. A prova escrita estaria a desestimular a apresentação de defesa. A não apresentação de defesa seria presumível diante da prova escrita. E é exatamente por isso, então, que o mandado se converte em título executivo, diante da não apresentação dos embargos. Agora, dizer que em todo e qualquer caso de direito substancial, independente da prova trazida pelo autor, se é que ele traz alguma com a petição inicial, a concessão da tutela antecipada pode se estabilizar, na realidade, privilegiar quase que de forma irracional o autor. O autor propõe ação de conhecimento, sem uma prova escrita ou capaz de convencer o demandado do alto grau de probabilidade da existência do direito. Até porque requisito para a tutela antecipada não é evidência, né? Não é o alto grau de probabilidade. Basta a probabilidade, porque a tutela antecipada é uma tutela de urgência. A tutela de urgência é uma tutela que se compadece com a probabilidade ou com a verossimilhança, exatamente para que o autor não seja sacrificado diante de uma situação de urgência. Agora, a partir daí, se admitir que diante de todo pedido de tutela de urgência antecipada, possa a tutela se estabilizar em virtude da não atuação do demandado, parece não ser uma boa política. Parece não ser uma boa política porque isso até mesmo contradiz o que o próprio legislador fez diante da revelia. Como nós sabemos, o legislador atenuou os efeitos da revelia no novo Código de Processo Civil. Hoje, está escrito no Código, caso o juiz não se convença da verossimilhança das alegações do autor quando o demandado é revel, o processo tem que continuar adiante mediante a determinação de prova, não é? Bom, vejam a contradição. Se o legislador chega à conclusão de que a revelia não é suficiente para o julgamento antecipado do mérito, como ele pode chegar à conclusão de que a inércia do demandado é suficiente para a estabilização da tutela? Bem, de qualquer forma, o fato é que a estabilização da tutela depende apenas da não interposição de agravo de instrumento por parte do demandado. E é com essa situação que nós temos que conviver. Mas esse primeiro alerta me parece importante para que nós possamos interpretar as normas de modo a não sacrificarmos indevidamente o demandado em face da concessão da tutela antecipada. Estabilizar a tutela antecipada, muitas vezes, diante de uma interpretação muito exigente de algumas regras do Código de Processo Civil,
pode conduzir a uma situação de desvantagem àquele que é inerte, que é praticamente incompatível com a situação daquele que não contesta a demanda e é revel. Como as normas têm que ser conciliadas para que nós possamos chegar a uma interpretação adequada, me parece que essa premissa deve ser levada em conta. Temos também, então, a partir da tutela antecipada e da tutela cautelar, a tutela da evidência. A tutela da evidência, como foi posta no Código, é ainda de mais difícil compreensão, porque não se sabe o que é a tutela da evidência. O Código, na realidade, mal exemplifica alguns casos de tutela da evidência. Nós temos exemplos de tutela da evidência no artigo 811. Só isso. Nós temos um artigo para a tutela da evidência, o artigo 811. Nós temos ali 4 incisos, um parágrafo único inconstitucional e 4 incisos. Um primeiro inciso que tem que ser lido como uma cláusula geral da tutela da evidência. E os incisos 2, 3 e 4 como exemplos mal acabados de tutela da evidência. De modo que é inevitável se tentar compreender de forma teórica o significado de tutela da evidência. O que é tutela da evidência, afinal de contas? Tutela da evidência é uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo. A tutela da evidência só pode ser pensada a partir do momento em que o processualista admitiu que o tempo é ônus e que, portanto, não deve recair apenas sobre as costas do autor, como se ele fosse o culpado pela demora inerente à cognição dos direitos. O tempo tem que ser distribuído entre o autor e o réu. Até porque ele é distribuído mediante várias técnicas processuais, como a técnica dos títulos executivos. Vejam que coisa interessante. O que é a técnica dos títulos executivos, se não uma técnica de distribuição do ônus do tempo do processo? Como o detentor do título executivo extrajudicial tem nas suas mãos um pedaço de papel que significa a grande probabilidade da existência do direito, ele é afastado da necessidade de ter que demonstrar à jurisdição o seu direito e, portanto, ter que sofrer com o tempo de demora do processo para chegar à tutela do direito e à execução. A técnica dos títulos executivos elimina a demora inerente ao processo de conhecimento. Elimina o autor de ter que percorrer o processo de conhecimento para obter a tutela do direito. Ou seja, a técnica do título executivo distribui o ônus do tempo, dando ao autor a imediata possibilidade de exigir a tutela do direito e a execução. Essa técnica do título executivo extrajudicial é uma técnica que é formada, embora pouca gente perceba, a partir da ideia de que, quando os fatos constitutivos estão evidenciados por documento ou são incontroversos, o autor não tem que pagar pelo tempo de demora do processo. Esse é o ponto. O autor não paga pelo tempo de demora do processo quando os fatos constitutivos do seu direito são incontroversos ou estão demonstrados via documento qualificado de título executivo extrajudicial. A técnica do título executivo é uma técnica que parte da ideia de que prova dos fatos constitutivos elimina a necessidade do processo de conhecimento. O problema é que uma boa parte da doutrina italiana, quando olhou para o processo de execução, fez a seguinte crítica: por que apenas alguns documentos qualificados como título executivo eliminam do autor a necessidade de passar pelo processo de conhecimento? Quando, na verdade,
vários outros documentos, e não apenas provas documentadas, não apenas depoimentos, por exemplo, ou perícias documentadas, mas sim documentos, são suficientes para evidenciar fatos constitutivos, mas não abrem oportunidade à imediata execução. Essa foi uma crítica, especialmente de Proto Pisani, o sucessor de Calamandrei. Proto Pisani disse que os títulos executivos estariam privilegiando determinadas posições sociais e que isso era antidemocrático. Ele propôs, então, que, para que ocorresse uma democratização do processo, haveria de ser necessário se abrir oportunidade para a imediata tutela do direito ao autor que detém documento não qualificado como título executivo, mas que é indiscutivelmente suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito. Ou seja, ele raciocinou como se não fosse o legislador aquele que definisse como que a rapidez e a celeridade do processo deveriam se determinar. Até porque a crítica dele foi a de que o legislador estaria privilegiando determinadas posições sociais, qualificando determinados documentos como títulos executivos. Ele disse, em poucas palavras, que documentos que evidenciam fatos constitutivos devem abrir a oportunidade para a imediata tutela do direito, sob pena de violação da isonomia perante o processo, exatamente para que todos aqueles que estão numa mesma posição no processo, em face da apresentação dos fatos constitutivos, possam ser tratados. A partir dessa concepção de Proto Pisani, o legislador italiano passou a pensar sobre técnicas processuais capazes de prestar tutela ao direito ao autor que desde logo evidencia os fatos constitutivos. Ou seja, o autor que evidencia os fatos constitutivos no curso do processo de conhecimento e, obviamente, por isso não detém título executivo, deveria ser tratado de outra forma. Deveria poder obter a imediata tutela do direito. Uma coisa interessante, quando eles passam a discutir isso, um doutrinador, um aluno de Proto Pisani, chamado Giovanni Scarselli, escreve um livro chamado Condenação Provisória. E ele propõe o seguinte: já que nós sabemos que o tempo é um ônus, assim como é o ônus da prova, vamos ler a regra do ônus da prova, que distribui o ônus da prova ao autor e ao réu, conforme os fatos sejam constitutivos, impeditivos, extintivos ou modificativos, numa perspectiva agora dinâmica, relacionada com o tempo para a produção da prova, e não mais apenas estática. Nós vamos agora distribuir também o tempo do processo de acordo com o ônus da prova. Se o autor já demonstrou os fatos constitutivos e o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo, cabe ao réu sofrer com o tempo de demora do processo, e não ao autor. O direito do autor é evidente. Os fatos constitutivos ou não foram contestados, por exemplo, ou estão demonstrados por prova documental. Os fatos constitutivos são incontroversos. O réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo que requer prova, que, portanto, requer tempo do processo. A pergunta que você faz é: por que o autor que já demonstrou o seu direito terá que pagar pelo tempo que o réu vai utilizar para produzir a prova que se destina a evidenciar os fatos por ele alegados?
esse o fundamento, esse é o primeiro fundamento da tutela da evidência. Nós temos que distribuir o ônus do tempo de acordo com o ônus da prova. De modo que, se os fatos constitutivos estão evidenciados e alega-se fato impeditivo, modificativo ou extintivo, defesa de mérito indireta, e essa defesa requer prova, quem deve pagar pelo tempo necessário à produção da prova é o réu, como ocorre no processo de execução. No processo de execução não é assim? No processo de execução, o detentor do título propõe desde logo a execução. É certo que em alguns casos, e isso é importante lembrar, a execução pode ser suspensa. E aí, então, nós chegamos ao segundo fundamento da tutela da evidência. Alguém poderia dizer, mas será racional admitir a tutela do direito e, portanto, a execução, né, claro, para que a tutela do direito possa ser concedida ao autor, apenas porque os fatos constitutivos estão evidenciados, quando o demandado pode requerer prova para demonstrar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que à primeira vista é dotado de credibilidade? Seria isso racional? Seria racional sempre permitir a execução, apesar de uma defesa de mérito indireta, fundada? Os doutrinadores italianos então passaram a pensar, e os franceses principalmente, de fato, não basta fato constitutivo demonstrado, é preciso que a defesa de mérito indireta seja infundada, ou que, em hipóteses excepcionais, a própria defesa de mérito direta seja infundada. Então, quando o novo Código de Processo Civil passa a falar em resistência não dotada de seriedade, em contestação não dotada de seriedade, em defesa inconsistente. E são aproximadas, então, a prova dos fatos constitutivos com a defesa não dotada de seriedade ou a defesa inconsistente. Fundamentos para a tutela da evidência é fato constitutivo demonstrado e defesa não dotada de seriedade. Esses são os dois fundamentos teóricos da tutela da evidência. É claro, alguém poderia imaginar. O problema é que o nosso código aqui está tratando de tutela da evidência, está apresentando casos para a tutela da evidência que são casos de julgamento antecipado do mérito. A tutela da evidência só é cabível quando o processo requer prova. Quando o processo exige prova. A tutela da evidência só é cabível quando, evidenciado o direito do autor, o processo tem que prosseguir adiante para elucidar algo que foi dito pelo demandado, mas que se imagina infundado. Quando o processo não exige prova, o caso é de julgamento antecipado do mérito. E aí pouco importa se o fato constitutivo está provado e se a defesa é carente de seriedade, claro. Agora, quem olha para os 3 exemplos do artigo 811 não encontra outra coisa senão julgamento antecipado do mérito. Não há qualquer alusão a um processo que deve continuar e que, portanto, deve exigir prova depois de evidenciado o direito do autor. E pior ainda, o artigo 811, parágrafo único, fala em liminar de tutela da evidência. O que toca as raias do absurdo. Uma tutela da evidência liminar é algo completamente absurdo e inconstitucional. Isso só pode ter sido feito por alguém que desconhece a teoria da tutela da evidência. Porque a tutela da evidência supõe a apresentação da defesa. Eu só posso saber se o direito é evidente
a partir da análise da defesa. Eu não posso presumir a evidência do direito antes de o réu, por exemplo, ter tido a possibilidade de apresentar a alegação de falsidade do documento que ampara o meu pedido. Ou antes de o réu ter tido a possibilidade de dizer que o precedente no qual eu me embaso para requerer a tutela da evidência não se aplica ao caso. E não há, do ponto de vista da função, qualquer razão para se conceder tutela da evidência antes da ouvida do réu, quando não há urgência. Não é racional tutela da evidência antes da ouvida do réu. Por que se negar o direito à apresentação da defesa quando não há indício de situação de urgência que põe em risco a idoneidade da tutela pedida pelo autor? É claro que perigo de dano abre oportunidade para tutela de urgência antes da ouvida do réu. O que eu quero dizer é que a alegação de evidência do direito não pode abrir oportunidade para a tutela do direito antes da ouvida do réu, em primeiro lugar, porque a tutela da evidência somente pode ser aferida a partir do momento em que se analisa a defesa. E, em segundo lugar, porque não há qualquer razão, motivo racional para se pensar em tutela da evidência antes da ouvida do réu. Eu só posso pensar numa tutela que coloca de lado a possibilidade da apresentação da defesa quando há uma situação de urgência que coloca em risco a tutela do direito do autor. A tutela do direito do autor prestada antes da ouvida do réu é uma exceção, é algo excepcional, que obviamente não se compadece, portanto, com a evidência. E, enfim, agora podemos passar imediatamente para o princípio da unidade e da unicidade do julgamento. Ou melhor, passar para o problema da fragmentação do julgamento do mérito. O que é aquilo que está posto no artigo 356. A possibilidade do julgamento antecipado de parcela do pedido. O problema teórico que está por detrás disso é o seguinte: o fato é que a doutrina do processo nunca admitiu a cisão do julgamento do mérito. Um dos princípios cardeais da doutrina de Chiovenda é o princípio da unidade e da unicidade do julgamento do mérito. Por quê? Porque Chiovenda foi um dos grandes arautos do princípio da oralidade. Ele trabalhava com a unicidade e a unidade do julgamento ao lado do princípio da oralidade. Ele supunha que a defesa, a instrução e o julgamento poderiam ocorrer numa só única audiência. É por isso que ele não admitia a fragmentação do julgamento do mérito. Ele não admitia a fragmentação do julgamento do mérito porque ele supunha que isso seria desnecessário. O problema é que a história, a vida, mostrou que as coisas não são assim. As coisas não funcionam assim. O processo não funciona assim. Começou a surgir cada vez mais casos em que se demonstrava no curso do processo que parte do pedido, ou um dos pedidos cumulados, se mostrava incontroverso no curso de um processo que tinha que caminhar adiante para a elucidação da outra parte do pedido ou do outro pedido, que ainda restava controvertido. Esse é o fundamento, então, agora, para o julgamento parcial. Foi quando os próprios italianos, então, negando o princípio chiovendiano, passam a pensar em cisão do julgamento do mérito. Isso acontece, em primeiro lugar, no âmbito do processo do trabalho. O artigo 424 do CPC italiano prevê a possibilidade de julgamento parcial de mérito no âmbito do julgamento, no âmbito do processo do trabalho. Em 1992, o CPC italiano ganha uma norma, o artigo 186 bis, que fala da tutela antecipada de soma incontroversa
no curso do processo de conhecimento. Passa a admitir aí, então, a tutela antecipada para toda e qualquer espécie de situação de direito substancial em que se exija soma em dinheiro. O interessante é que na Itália, essa tutela parcial do mérito é até hoje uma tutela antecipada. Não é julgamento antecipado parcial, é tutela antecipada. É tutela antecipada e essa tutela antecipada se dá em 3 hipóteses. Ou melhor, basicamente em 2 hipóteses, desculpem. Em caso de não contestação de parcela do direito, ou de um dos direitos controvertidos, um dos pedidos cumulados, né? Ou no caso de reconhecimento parcial do pedido. Talvez por isso eles não tenham admitido a coisa julgada sobre essa decisão. Eles admitiram que essa decisão é um caso de tutela antecipada e admitiram que essa decisão conserva eficácia executiva uma vez extinto o processo. Conserva eficácia executiva. Eu posso executar a tutela antecipada parcial, ainda que o processo, na sua inteireza, seja extinto. Mas dizem os italianos em sua maioria, essa decisão não produz coisa julgada material. De modo que a decisão que concedeu a tutela pode ser discutida em processo futuro. Alguns poucos doutrinadores italianos, é importante que se diga, entenderam que essa tutela antecipada deveria produzir coisa julgada material. O fato é que a lei italiana, o Código italiano, não diz se ela produz ou não produz. Ela não diz. Então ficou isso a cargo do debate doutrinário. No direito brasileiro é óbvio que produz coisa julgada material, porque o nosso caso aqui não é de tutela antecipada, é de julgamento antecipado de parcela do pedido. No nosso caso, há produção de coisa julgada material. Não se pode mais discutir no futuro a decisão que julgou parcialmente o pedido ou um dos pedidos cumulados. É interessante dizer, para justificar a fragmentação do julgamento antecipado do mérito, que o direito fundamental à duração razoável requer que o processo seja dotado de técnicas processuais que não permitam que o autor seja prejudicado pela demora do processo quando um direito seu foi evidenciado. Em outras palavras, o que se quer dizer com isso? Se parte de um direito, ou se um dos pedidos cumulados não foi contestado, foi reconhecido juridicamente, ou, mais do que isso, no direito brasileiro, não no italiano, abre oportunidade para imediato julgamento do mérito, em razão de prova suficiente dos fatos constitutivos, não é? Não seria lícito, em vista do direito à duração razoável do processo, que o processo pudesse caminhar adiante para a elucidação da outra parcela do pedido, ou do outro pedido cumulado, prejudicando o réu, ou melhor, o autor que já teve parcela do pedido, ou um dos pedidos evidenciados e, portanto, maduros para julgamento, para definição imediata. E, além disso, uma outra razão que certamente justifica o julgamento parcial é também o da própria acumulação dos pedidos. Todos sabem que a acumulação dos pedidos é justificada pelo princípio da economia processual. Em razão da economia processual, estimula-se a acumulação dos pedidos em alguns casos. Não é assim? Bom, se alguém é estimulado a acumular pedidos em nome da economia processual, seria uma gritante contradição negar àquele que cumulou os pedidos a impossibilidade de obter
a imediata tutela do direito que está evidenciada no processo, que foi instaurado em virtude da acumulação, mas que tem que ir adiante apenas em razão da controvérsia que paira sobre um dos pedidos. Se eu sou estimulado a acumular 2 e um se torna incontroverso, eu não posso ser prejudicado pela demora para a cognição do outro, porque senão eu estaria sendo estimulado a não acumular os pedidos. Senão eu estaria sendo tratado, inclusive, por assim dizer, de má fé. Não é? Porque eu estaria acumulando pedidos em nome da economia processual e para facilitar o andamento do processo, e daí estaria recebendo uma resposta que nega a minha própria intenção de economizar e de favorecer a própria administração da justiça. Ou seja, se eu não tivesse acumulado os pedidos, eu teria uma resposta mais eficaz do que se eu tivesse acumulado os pedidos. Enfim, o problema da fragmentação do julgamento dos pedidos, então, se baseia exatamente nesta necessidade que advém do direito fundamental à duração razoável e da acumulação dos pedidos, e que antes encontrava óbice no princípio da unidade e da unicidade do julgamento. É certo que a partir desses pressupostos teóricos vão surgir várias questões processuais de índole prática, como a do processamento da execução na pendência do processamento da elucidação do outro pedido cumulado e assim por diante, como do prazo da ação rescisória e assim por diante. Mas, enfim, todas essas questões podem ser pensadas a partir desses princípios teóricos. Peço desculpa se falei muito, mas eu tentei ser o mais objetivo possível em face desses 3 temas, que são temas complexos, e tentei me limitar apenas às questões de fundo que têm relação com os temas da tutela cautelar antecipada, da evidência e do julgamento antecipado parcial do pedido. Eu agradeço a atenção de todos e, novamente, confesso que para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor Marinoni, queremos agradecer em nome da escola, do tribunal, a sua presença aqui, a sua magnífica aula. Gostaríamos de passar às mãos de Vossa Excelência uma modestíssima lembrança muito obrigado. Deste evento. Nós faremos agora um breve intervalo de uns 20 minutos, mas antes do intervalo, eu pediria para a doutora Thais que ela vai passar algumas instruções aqui para a segunda etapa, que é a parte prática dos nossos debates. Ela vai explicar. Então, eu agradeço mais uma vez a colaboração de Vossa Excelência. Muito obrigado. Imagine. Boa tarde a todos. Eu fiquei incumbida aqui de passar as primeiras informações a respeito de como nós vamos desenvolver as nossas atividades práticas durante essa semana, para que todos mais ou menos conheçam como vai ser o procedimento. Nós vamos sempre ter todos os dias uma palestra, né, um início de exposição a respeito do tema, que vai pontuar questões importantes, vai nos inspirar depois para o debate. E como vocês sabem, agora nós estamos com um modelo novo de trabalho nos cursos, inclusive em função de toda a mudança que houve na Infam, nós temos sempre uma preocupação agora com atividades que tenham um efeito prático no nosso dia a dia na atividade jurisdicional. Então, a proposta é sempre procurar casos práticos, é sempre procurar trazer aquele conhecimento que a gente obteve aqui, aquilo que a
gente trocou nessa primeira parte, nós podemos problematizar depois nas atividades de grupo. Então, todos receberam, já quando se inscreveram, quando fizeram ali o credenciamento, um número do grupo do qual vão participar. É um grupo que vai ficar a semana inteira trabalhando em conjunto. Todos os professores que virão conosco, estar conosco nesses dias, prepararam as suas atividades práticas. Nós vamos começar hoje a partir de algumas questões que foram pontuadas pelo professor Marinoni, em cima justamente desse tema da antecipação de tutela. Vamos nos reunir, portanto, em 5 grupos, e cada grupo nós vamos ter sempre 2 assuntos para debater. Isso na atividade de hoje. Cada grupo tem 2 temas que serão objeto de debate. E a ideia, dessa vez, é a gente, a partir do tema, procurar problematizar. Então, dentro de cada grupo, vocês vão ser mais ou menos 10, seremos mais ou menos 10 dentro de cada grupo, a pessoa coloca o seu nome do lado do assunto que mais lhe interessa. Tem sempre 2. Então, vai ter, teoricamente, 5 num assunto, 5 no outro. E aí vocês se reúnem dentro do grupo em 2 subgrupos, os 5 que ficaram com o mesmo assunto e os outros 5, para procurar identificar situações concretas que já enfrentaram na jurisdição sobre aquela questão que está sendo ali proposta ao debate. Certo? E aí vocês vão ter um tema para conversar no subgrupo e depois vão trazer uns para os outros dentro do grupo maior, dos 10 primeiro. Como é que aquele assunto foi resolvido diante de dificuldades práticas que já enfrentaram. Vou dar um exemplo bem aberto. Diferença entre tutela cautelar e tutela antecipada. A gente tem toda uma discussão bastante abstrata sobre isso, mas a gente tem aqui exemplos concretos de situações em que a gente se depara no dia a dia com dificuldade de fazer essa separação. Então, a ideia é a gente poder pontuar em que situações isso aparece e debater, verificar como é que cada um consegue superar essas dificuldades. A proposta é que a gente possa construir conhecimento a partir da nossa própria experiência, a partir do compartilhamento da nossa experiência, que é muito rica no dia a dia. Tá? Então, nós vamos fazer um intervalo agora e depois os grupos se reúnem. Nós vamos ter, então, dentro de cada grupo, esse pequeno tempo para debate dentro de subgrupo, depois um debate no grupo e, no final, uma plenária. Sempre nós vamos ter uma plenária no final da tarde. Tá? Aí a gente depois passa nos grupos para conversar sobre os tempos. Aí não quero atrapalhar mais vocês para o lanche. Tá bom?